Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Quanto mais inscritos, maior o nosso alcance para fazer oposição a esses bandidos. Bandidos mesmo, porque o Bolsonaro, ontem, ele deu uma entrevista ao site, ao portal Gazeta do Povo, e aí ele confessou alguns crimes. O Bolsonaro, ele está desesperado com as pesquisas. Por quê? As pesquisas mostram que a candidatura do Sérgio Moro está tirando votos do Bolsonaro. Mais do que isso, vários políticos bolsonaristas estão pensando em migrar para o lado do Sérgio Moro. O Bolsonaro também recebeu um aviso catastrófico para ele, para a gente é bom, do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil e presidente do Partido Progressista. O Ciro Nogueira foi ao Piauí e ele foi vaiado. Ele jamais tinha sido vaiado num local onde é reduto político dele, mas ele foi vaiado. Por que ele foi vaiado? Porque ele é ministro do Bolsonaro. Depois de ser vaiado, ele ligou lá do Piauí para Brasília e falou com o Bolsonaro. Ele falou: Bolsonaro, você é odiado no Nordeste. Palavras do Ciro Nogueira pro Bolsonaro. Aí ligou o alerta pro Bolsonaro. Peraí, ele é odiado no Nordeste. A rejeição dele entre evangélicos, que era o público que mais era bolsonarista, tá maior do que a aprovação. Vários aliados dele estão pulando para o barco do Sérgio Moro, e não só aliados políticos, como também aliados financeiros, como o Luciano Hang e alguns outros. Vários deputados bolsonaristas, eu falo bolsonarista, eu falo aqueles do núcleo duro bolsonarista, os fascistas, e não os do centrão que estão com ele, estão pensando já em migrar para o lado do Sérgio Moro. E as pesquisas mostram que tem potencial para ele perder mais votos. E o problema dele é o seguinte: se ele ficar batendo no Sérgio Moro, o Lula sobe. Porque ele bate no Moro, o Moro bate nele, e o Lula continua subindo, e o Lula já ganha no primeiro turno em quase todas as pesquisas. E em algumas pesquisas fora da margem de erro. Quer dizer, o Lula está ganhando no primeiro turno, não tem aquela de 3 pontos para cima, para baixo, o Lula pode não ganhar. Não, está ganhando. O que fez o Bolsonaro? Ele começou a radicalizar. Ele está chamando as bases dele. Eles começaram pelo Telegram e pelo WhatsApp. Eles usam muito o Telegram. Inclusive aqui no canal tem o nosso canal no Telegram. No primeiro comentário eu deixo sempre o link. Ele usa muito o Telegram para movimentar a base dele. E aí o que ele fez? Fizeram um protesto contra a vacina, contra o passaporte da vacina, lá no Rio de Janeiro. O Bolsonaro aí ontem, ele também gravou, ele estava num evento, ele também falou: olha, isso de passaporte da vacina não pode, xingou o Dória, xingou um monte de gente, e aí hoje de manhã ele chegou até a falar que, olha, o povo tem que protestar contra isso. Quer dizer, ele está incitando a base, o núcleo duro bolsonarista que é anti-vacina, a fazer manifestação contra o passaporte da vacina. Tem até alguns otários que se vacinaram, mas são contra o passaporte da vacina. Esses o Bolsonaro está incitando. Por quê? Porque ele radicalizando, ele consegue manter o núcleo dele com ele, para que não pulem para o lado do Sérgio Moro. Ele está tentando fechar a porteira para o gado não sair. É isso que está tentando fazer o Bolsonaro. Aí, ele deu uma entrevista ao Gazeta do Povo ontem, e ele falou: olha, o Moro é um traidor, o Moro não impediu que o COAF e que a Receita Federal bisbilhotassem minha vida. O Moro, ele tinha essa missão de fazer com que eles não me bisbilhotassem, mas não. Quando ele foi ministro da Justiça, ele não impedia nenhuma investigação contra mim. Porra. Ele está provando ali, ele está confessando que ele interfere na Polícia Federal para que não investiguem ele e os filhos dele. Ele está confessando. O pior, está na fase final o inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que é aquele inquérito que começou lá em abril do ano passado, quando o Sérgio Moro deixou o governo Bolsonaro. E aí o Moro já mandou um ofício para o STF dizendo: olha, inclua isso, que é uma confissão de que ele realmente interfere na Polícia Federal e demitiu o Moro por causa disso. É uma confissão, inclua isso no inquérito. O Bolsonaro confessando crime no inquérito que está para acabar. E agora a estratégia do Bolsonaro vai ser o quê? Radicalizar cada vez mais. Ele chegou a ameaçar o Alexandre de Moraes na entrevista, falou, ele não citou o nome Alexandre, mas ele falou que tem um ministro do STF, que também é do TSE, é o Alexandre de Moraes, e esse ministro do STF e do TSE, ele não está jogando nas 4 linhas, ele adora falar as 4 linhas da Constituição. Pois bem, a última vez que eu vi a Constituição era um livro com várias linhas, o Bolsonaro só leu as primeiras 4 linhas, provavelmente, mas ele fala: olha, se jogar fora das 4 linhas, eu também vou jogar fora das 4 linhas, porque eles estão jogando fora das 4 linhas. Ele voltou a falar isso. Quando eu vi a fala do Bolsonaro, olha, eu não vou mostrar a fala dele aqui, porque a gente está cansado de ver bandido falar. Mas, quando eu vi a fala do Bolsonaro,
Eu pensei, caramba, eu voltei para agosto, é uma fala antiga lá de agosto, do comecinho de setembro, comecinho, né, antes do dia 7, depois ele recuou. Ou o que está acontecendo? Não, o Bolsonaro, ele voltou e ele vai agora cada vez mais radicalizar. Só tem um problema para o Bolsonaro. Quando ele radicaliza mais, sabe o que acontece? O Alexandre vai para cima dos bolsonaristas e começa a prender um atrás do outro. As prisões no inquérito das fake news, e o próprio Alexandre de Moraes falou que teria mais prisões, as prisões pararam porque o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal de outra maneira. Ele está interferindo para não deixar que o Alan dos Santos seja preso, porque o Alan dos Santos sabe tudo sobre o gabinete do ódio. O Alan dos Santos já avisou para o Bolsonaro que ele não vai ficar muito tempo preso, que se ele for preso, ele abre a boca, ele faz de tudo para ele sair o quanto antes. Então, o Bolsonaro está interferindo ali na Polícia Federal para que o Alan não seja preso. Mas ele vai começar a xingar mais o Alexandre de Moraes, xingar um, xingar outro, a xingar o Moro e tudo mais. E veja bem, ele vai fazer isso mais e mais e mais vezes porque o desespero dele vai aumentando. Porque, eu vou te dar um spoiler, as pesquisas não vão mostrar resultado melhor para o Bolsonaro daqui um mês, daqui 2 meses. Pelo contrário, as pesquisas vão mostrar resultados cada vez piores para o Bolsonaro em janeiro, fevereiro, abril, março, a coisa vai ficar março, abril, as coisas vão ficar cada vez piores. Ele vai continuar com a aprovação em queda. A base dele vai continuar migrando para o Sérgio Moro, vai sair de um fascista e ir para o fascista número 2, que é o Sérgio Moro. O Moro até tanto fascista quanto o Bolsonaro, mas 1 e 2. A base dele vai continuar migrando para o Sérgio Moro, a base política dele vai continuar migrando para o Sérgio Moro, mesmo com o Sérgio Moro atrás nas pesquisas. E o desespero vai aumentar, então ele vai cada vez mais ter que radicalizar, porém, as prisões vão começar a chegar, porque o próprio Alexandre falou, ó, chegaremos a 2022 no processo eleitoral, e o processo eleitoral começa ali em setembro, final de agosto, começo de setembro, sem gabinete do ódio. Não teremos gabinete do ódio na eleição de 2022, e isso o Alexandre de Moraes, ele falou numa entrevista, falou ao vivo, ninguém nem pediu para ele falar isso, e ele falou, ó, não teremos gabinete do ódio, tudo estará resolvido até o processo eleitoral. Então temos aí 8, 9 meses para que o gabinete do ódio, que já está bem esfacelado, seja completamente esfacelado e os responsáveis sejam todos presos. Um dos responsáveis é o Alan dos Santos, mas há outros responsáveis, inclusive alguns que trabalham no próprio Palácio do Planalto. Aí você acha que quando essa galera começar a ser presa, o Bolsonaro vai ficar calminho? Não vai. Ele vai radicalizar mais ainda para ver se o núcleo dele começa a se agitar. Porque quando o núcleo do Bolsonaro se agita, o que acontece? Eles conseguem trazer pessoas que estavam saindo, que estavam quase ali na porteira para sair do gado bolsonarista aí, talvez para virar gado do Sérgio Moro, ele consegue puxar alguns de volta, falar, ó, eu sou aqui, eu sou realmente fascista, não, vamos pro lado do outro fascista. E aí ele consegue se adaptar à situação, que é a situação dele perder votos, e conter a debandada. Porém, não vai dar muito certo. Eu vou te dar um spoiler. O Moro vai continuar lá, né, entre 11, vai subir um pouco, chegar até 15 pontos mais ou menos, e o Bolsonaro vai continuar caindo. Outro que está em desespero é o Ciro Gomes. O pessoal do PDT está em desespero, porque a entrada do Moro colocou o Ciro em quarto. Até então, o Ciro era terceiro ali com 9 pontos, 8 pontos nas pesquisas, tava ruim, mas ok. Ele pensava, se alguma coisa acontece, eu subo, eu chego no segundo turno. Agora não. Agora o Ciro não apenas está em quarto, como nas últimas pesquisas, ele está em quarto fora da margem de erro. Fora, quer dizer, você coloca 3 pontos para cima ou para baixo, mesmo assim o Ciro Gomes não chega no Sérgio Moro. Quer dizer, os deputados que estão ali com o Ciro Gomes, o PDT, eles já estão em desespero. Eles falam, pô, a gente vai estar com um candidato à presidência que tem menos de 10% dos votos. Como é que a gente vai se reeleger deputado? Tá um desespero total no PDT e um desespero total no bolsonarismo. Enquanto isso, o Sérgio Moro está lutando para ver se ele consegue desfazer toda a rejeição que ele tem. As pesquisas mostram o Bolsonaro com quase 70% de rejeição, o Sérgio Moro entre 60% e 65% de rejeição, o Ciro Gomes também com uma rejeição lá na casa dos 60%, e o Lula com 40 e poucos por cento de rejeição, uma rejeição 20 pontos mais baixa do que a do Bolsonaro e do Moro. Isso é péssimo para eles, porque eles sabem que mesmo chegando no segundo turno, um candidato com 60% de rejeição está inelegível. Ele não consegue se eleger, ele perde para qualquer um. Então o Sérgio Moro está tentando. Como é que ele vai fazer isso? O Sérgio Moro vai bater no Lula. E o Bolsonaro vai bater no Moro. Agora virou aquele triângulo. O Lula bate no Bolsonaro, o Bolsonaro bate no Moro e o Moro bate no Lula. Vai ficar assim nos próximos meses. Claro, o Moro tem que bater às vezes no Bolsonaro, como hoje no ofício entregue ao STF, vai.
mas ele sabe que ele tem que bater no Lula para ver se os antipetistas que estão com o Bolsonaro migram para o lado dele. O Bolsonaro vai bater no Moro para tentar conter a debandada. E o Lula tem caminho livre para ir direto, mesmo porque ele sabe que os ataques do Sérgio Moro contra ele são ataques inúteis. O Lula é praticamente a prova de fake news, a prova de ataques. Quem tinha que não gostar do Lula, quem tinha que odiar o Lula, já odeia. E muitos estão mudando de opinião. Então a coisa tá feia para todos os candidatos, tá todo mundo desesperado, menos a estrela vermelha ali. O Lula vai livre, leve e solto, rumo a ganhar, eu não sei se no primeiro turno, mas rumo a ganhar a eleição. E veja, prepara que teremos prisões no inquérito das fake news. O Alexandre prometeu prisão em 40 dias. Passaram 40 dias. Ele prometeu isso faz mais ou menos uns 45 dias. Passaram uns 40 dias. Minha opinião, Thiago, as prisões não cessaram no inquérito das fake news e das milícias digitais porque o Bolsonaro começou a interferir na Polícia Federal e o Alexandre começou a investigar a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal nesse inquérito. Veja bem, tem um inquérito, que é um inquérito que o Bolsonaro confessou o crime, confessou que ele queria que o Sérgio Moro o salvasse no COAF e na Receita Federal, que é o inquérito da interferência da Polícia Federal. Esse inquérito só diz respeito à demissão do Sérgio Moro e àquela interferência. Essa interferência que o Alexandre está investigando no inquérito das fake news é outra. E, por algum motivo, que aí me foge aqui a razão, não faço ideia do motivo, o Alexandre não inclui essa interferência nova do Bolsonaro, que é demitir e exonerar delegados da Polícia Federal, exonerou a chefe da Interpol Brasil também, tudo mais. Ele não inclui isso no outro inquérito da interferência da Polícia Federal. Ele diz que o objeto aqui desse inquérito é a demissão do Sérgio Moro, é a denúncia de que o Moro fez e que o Bolsonaro queria trocar o chefe da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E que o Moro foi demitido porque se recusou a isso. Esse é o objeto daquilo. As outras interferências estão sendo investigadas e o inquérito das fake news meio que parou para investigar aquilo, porque a coisa tá feia. Inclusive, vários delegados da Polícia Federal já foram depor. O Santini, que é a pessoa que agora é quem comanda os pedidos de extradição no Brasil, também já foi depor. Então o inquérito parou o que estava fazendo para investigar aquilo e por isso as prisões cessaram, até porque o Alexandre sabe que se ele decreta a prisão de alguém, e se alguém não está no Brasil, e muitos membros do gabinete do ódio não estão no Brasil, eles toda hora viajam para os Estados Unidos, ele sabe que essa pessoa não será presa. E essa pessoa continuará foragida, assim como Alan dos Santos está foragido. Já são 2 meses, já vai fazer 3, vai fazer 4, e não tem nem assim, expectativa de quando será preso o Alan dos Santos. Então agora ver os próximos passos, mas é bom que o Bolsonaro radicalize. Eu gosto quando ele radicaliza, por quê? Porque isso significa que teremos prisões em breve. O Alexandre fica bravo, eu fiquei bravo, tô aqui. Prende mais um, prende mais outro. E quando o Bolsonaro radicaliza, os apoiadores dele começam a cometer crimes. E quando eles cometem crimes, o que acontece com eles? Eles vão presos. E aí muitos desses apoiadores são aqueles que se acham intocáveis porque são milionários e tudo mais, como aquele babaca lá da AproSoja que estava organizando o 7 de setembro, e aí eles acabam presos. Aí eles têm visitinha da Polícia Federal em casa e eles acabam se prejudicando. A melhor coisa do mundo é ver bolsonarista dando tiro no próprio pé e vendo o próprio Bolsonaro dar tiro no pé. Agora, a ver os próximos passos, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som em Marabá, no Pará, passando em frente à Caixa Econômica Federal lá, denunciando os crimes do Bolsonaro. Tá aqui um trecho, outro trecho aqui, Marabá, no Pará. Tremendo agora a câmera no fim. Não era eu que estava tremendo, era o rapaz que estava gravando. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais também. Falou!